Pelo amor de Deus. Mas olha, vamos girar a chave, tá? A gente vai falar de suplementação, vai falar de saúde. Eu vou passar a bola pro meu parceiro Léo Sampaio. Léo! É isso aí, Alex. A hora de falar de saúde. Vocês de casa sabem muito bem, né? Os suplementos se tornaram muito populares nas últimas décadas. Provavelmente aí por conta do avanço das pesquisas. A gente vai receber aqui agora, né, aqui no estúdio, o Dr. Leonardo Metzel, né? Que é um médico nutrólogo e vai orientar melhor a gente, né? Falando sobre todos esses assuntos. Eu já queria primeiro agradecer, doutor, né, pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade, mas antes de a gente bater um papo aí sobre os suplementos, que eu sei que está todo mundo, né, no esquente para o verão, diferenciar, né, o nutrólogo, né, do nutricionista para os nossos telespectadores. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Primeiramente agradecer ao convite, Léo, e o pessoal de casa. Isso é importante porque fica realmente uma grande dúvida. Qual a diferença do nutrólogo para o nutricionista? E o primeiro ponto é o nutrólogo, que é o meu caso, sou médico. Então a gente faz a formação médica e mais uma especialização, uma residência ou alguma pós-graduação relacionada à nutrologia. Então, o que é que cabe? Qual a diferença básica disso? Como eu sou um médico, eu tenho uma formação médica, eu consigo utilizar o que há da farmacologia medicamentosa para auxiliar os pacientes que precisam desse suporte do ponto de vista, seja para o emagrecimento, seja para o combate à sarcopenia, que é a perda de massa muscular, ajudar atletas. Maravilha. Então já fica aí a dica para você que tem interesse, né, de consultar um nutrólogo, já sabe como, né, como abordar, já sabe quem procurar. Agora o doutor Leonardo, né, meu xará, verão está chegando e as pessoas ficam muito ansiosas em querer ficar com aquele corpo do verão. E às vezes o corpo, né, impossível, o famoso corpo que não existe, o corpo do Instagram. E querem cometer loucuras com relação a ingerir suplementos, tomar de forma excessiva, né? A gente queria falar um pouquinho sobre isso. Quem são as pessoas que podem tomar os suplementos, né? Para que eles servem também? Porque eu vejo que tem algumas pessoas que tomam isso, né, de uma forma sem procurar um nutrólogo, né, sem procurar um médico, vai na indicação dos amigos na academia e acaba, né, futuramente tendo aí um prejuízo no corpo, né? Então, bora alertar aqui para os nossos telespectadores quem são as pessoas, se todo mundo pode usar, né, os suplementos e o que são esses suplementos. Léo, você trouxe uma verdade que hoje a gente realmente tem uma infinidade de suplementos. A gente tem betalanina, creatina, whey protein, ômega 3, enfim, eu ficaria a tarde inteira dissertando aqui sobre cada um deles. E um ponto importante que vocês também já trouxe de spoiler para o pessoal é a importância da gente ter fundamentação científica para o que a gente utiliza. Se bota na internet lá, né, no site de busca, a gente encontra informações diversificadas, faz bem, faz mal, uma dose muito grande, uma dose muito pequena. Então, por isso a importância de consultar profissionais que são capacitados para isso. Não só os médicos nutrólogos, mas os nutricionistas também, que inclusive são nossos aliados nessa batalha aí de entregar saúde para o paciente. E a partir do momento que a gente entende que esses estudos eles podem mostrar realmente relevância ou não de resultado, a gente consegue selecionar quais são os suplementos de fato que vão trazer uma modificação, seja na parte do emagrecimento, seja na parte de performance. E hoje, apesar da lista ser bem grande, vasta, né? A gente tem, como eu falei, centenas de suplementos, mas poucos são o que a gente chama grau A de evidência científica, que seria um grau de constatação real. Esse grau, ele tira o acaso de você ter tomado um suplemento e se sentido muito bem, eu ter tomado, o Alex ter tomado outro e não ter se sentido tão bem. A ciência ela vai pegar dados de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo e a gente consegue tirar uma média e falar, ó, isso não é acaso, realmente é do suplemento. E hoje a gente tem, eu selecionaria aí 3, que são os mais utilizados. Os mais utilizados e que são realmente os que têm fundamentação, são os que eu indico para os meus pacientes. Whey protein, creatina e o ômega 3. Esses são importantes para ajudar não só a melhorar o corpo, que, como você disse, infelizmente muitas pessoas só acabam focando no corpo do verão, no corpo para data específica. É um negócio louco. Chega essa época do ano, fica todo mundo desorientado, querendo ficar aí com um shape bacana, né? O corpo sarado, aquela coisa, e não vai conseguir, minha gente. Bora trabalhar com a verdade, que nos 45 do segundo tempo não consegue. Tanta gente que passa o ano se sacrificando com relação à alimentação, suplementos, academia. Chega agora, ainda não está conseguindo, né, a satisfação plena, quanto mais agora nos 45 do segundo tempo. Eu costumo falar, Léo, que meu papel é acolher esse paciente e ajudar o melhor resultado que eu consigo entregar. Mas a minha batalha, na verdade, ele não sabe, muitas vezes ele marca para o verão, mas a minha batalha vai ser de trabalhar a cabeça dele e falar, vamos melhorar para o verão, isso aí. Mas vamos tentar dar continuidade para no verão de 2025, né, lá na frente,
você conseguir realmente estar na sua melhor versão. Então, eu realmente acolho eles, porque também não vou deixar a porta, né? Falar, não, você não tem mais tempo. A gente precisa ter essa conversa no consultório para as pessoas entenderem a importância de você ter um atendimento anual, né? Isso. Você ter, no caso, mensal. Todo mês ali você tá com o seu médico para você chegar. Saúde. Justamente, chegar no final do ano, você chegar bem e satisfeito com a sua conquista. Eu costumo falar que lá no meu perfil de paciente, a gente sempre tenta buscar o melhor para a saúde dele, e a estética, mesmo muitas vezes sendo o objetivo principal do paciente, na verdade é meu objetivo secundário. Ela vai vir, porque hoje o corpo mais estético falando, tirando juízos de valores, é um corpo que é mais magro. Gordura em excesso faz mal para o nosso corpo, para o nosso metabolismo, para o nosso envelhecimento. Então, a partir do momento que a gente trabalha isso e consegue enxugar essa parte gordurosa, melhorar a massa muscular, que também é saúde, eu não estou falando de ficar marombado, gigantão, Isso. mas você ter massa muscular uma quantidade saudável. Isso aí vai melhorar a estética. Então, é algo que eu entrego de secundário, mas o meu foco como médico é entregar realmente a melhora da saúde e que essa melhora seja uma melhora sustentável ao longo da vida desse paciente. É isso aí. Já deu para ver que a conversa aqui vai render, né? A gente vai continuar com o Dr. Leonardo Mateu aqui ao longo do programa. A gente vai falar sobre essa suplementação e a gente vai buscar falar muito sobre essa primeira colocação aí dos suplementos, como o senhor falou, que é o Whey Protein, que está aí sendo utilizado também não só como um suplemento, mas às vezes como um complemento alimentar, né? Em doces, em sobremesas, a gente vê várias receitas, as pessoas utilizando o Whey Protein na alimentação, né, nas redes sociais. Retomando aqui, a gente voltando a falar de saúde, falando de suplementação, doutor, eu já queria saber o seguinte, o senhor falou aí de creatina e whey, né? Em relação à suplementação. A gente vê que está muito em evidência essa questão da suplementação e hoje as pessoas, eu acho até de uma forma desordenada, descontrolada, você vai hoje atrás de um suplemento e você acaba pegando até mais do que você necessita. E aí o senhor apontou aí a creatina e o whey. Esses suplementos, eles não seriam ideais para as pessoas que praticam, que malham de verdade, que vão para a academia todos os dias, ou não? Não, na verdade, esse é um dos públicos, o atleta ou o atleta recreativo também, que frequenta academia de musculação ou outros esportes. Mas, na verdade, a gente tem estudos que mostram, que embasam o uso do whey e da creatina em idosos. Isso é um pouco surpreendente, porque ninguém pensa que vai passar o whey ou creatina ou até o próprio ômega 3 para pacientes com mais de 60 anos. E há 2 anos, mais ou menos, saiu um trabalho científico mostrando exatamente nesse público, idosos com mais de 65 anos, mostrando benefício e segurança, melhorando força muscular, melhorando a secção transversa do músculo, ou seja, o aumento do diâmetro do músculo mesmo, melhorando a funcionalidade, que para o idoso é tão importante. Então, o whey é importante para esse público, sim. Lembrando que o whey, ele é uma proteína extraída do soro do leite. É uma proteína tirada do alimento. Ela é concentrada, mas em tese, se você não fizer o uso excessivamente, ela não tem como trazer malefícios. Óbvio que se você tem alguma outra patologia, algum problema de saúde, antes de tomar qualquer coisa, você tem que passar para um médico. Mas são medicações que são suplementos, na verdade, são substâncias que são muito seguras. Mesmo quando a gente utiliza sem a orientação, que não é o ideal, é difícil você utilizar uma dose que traga danos para o seu corpo. Certo. Me diz uma coisa, doutor. A gente falando aqui de suplementação, o corpo, ele dá um aviso de quando você está precisando suplementar? Existe algum sinal que indique, ou alguma dor de cabeça? Eu acho que a fadiga, o cansaço já é um alerta, né? Quando você não consegue dormir direito. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Não, certíssimo. Quando você não consegue dormir direito, quando você não consegue acordar disposto, já acorda cansado, são sinais de que está precisando suplementar, fazer essa suplementação do corpo? Esse é um ponto importante. E antes de ir para o suplemento, para a água. Muitas vezes a gente começa a ter sinais de desidratação com cansaço, acorda indisposto, dores de cabeça. E aí, partindo da água agora para os suplementos. Sim, a gente pode ter, por exemplo, uma dificuldade de ganho de massa muscular
pela falta do consumo adequado de proteína. O alimento, quando a gente tem uma dieta bem balanceada, bem equilibrada, normalmente ele supre bastante as nossas necessidades. Mas dependendo de indivíduo para indivíduo, ele pode ter uma necessidade específica, dependendo inclusive da atividade atlética, o exercício físico que ele faz. Mas realmente a gente tem que ficar atento não só para a parte do suplemento, mas para a parte de reposição hormonal também. É isso. Eu quero entrar nessa questão da reposição hormonal, porque hoje existe, na verdade, só para finalizar essa questão da suplementação, a indústria das vitaminas, né? Sim. Você vai hoje numa farmácia e se você for procurar, você tem vitamina A, B, C, D, e C, D, zinco, ferro e tudo, e tem aqueles polivitamínicos, a gente fica meio que perdido, né? Então, a orientação, às vezes a gente vai tomando, será que isso... Se eu tomar, isso vai fazer mal à minha saúde, porque tem os benefícios, né? A gente vai lendo e pesquisa-se muito na internet, e aí mal à saúde, o excesso da suplementação pode acontecer, de alguma suplementação? Pode acontecer, mas desses agentes que você trouxe é muito difícil, porque principalmente as vitaminas, essas vitaminas que a gente utiliza via oral, geralmente elas são hidrossolúveis, dificilmente você vai ter um carregamento suficiente para gerar toxicidade. E ainda tem outro ponto que isso talvez choque o pessoal de casa, muitos desses suplementos e vitaminas que a gente utiliza via oral, ele tem uma absorção muito baixa e muitos deles, inclusive, a gente nem chega a absorver esse suplemento. É o que a gente fala que deixa o nosso cocô caro, porque a gente toma o suplemento achando que ele vai trazer algum benefício e ele está saindo todo ali nas dejeções. Entendi. Então, é um ponto importante. Por isso que muitas vezes em consultório, para o paciente que tem indicação de reposição de vitamina, muitas vezes a gente acaba optando pelas terapias injetáveis. A gente faz isso intramuscular, faz isso por soroterapia, porque aí a gente consegue garantir a entrega dessas substâncias para esse público específico, para quem tem essa indicação. Pronto, agora em relação à reposição hormonal, já vou logo fazendo essa pergunta logo de cara, aproveitando o gancho dessa última resposta. A reposição, a gente só fica sabendo também através de exame de sangue, que tem que repor. Como é que funciona isso, doutor? Na medicina tem uma coisa que é ensinada na faculdade, que eu levo no meu coração, que é a medicina, a clínica é soberana. O que é isso? A sintomatologia do paciente, ela é soberana. Os exames, eles são complementares e, de fato, hoje, principalmente como a medicina defensiva que a gente pratica, a gente tenta utilizar eles como um norte para indicar se o paciente precisa de uma reposição de hormônio ou de outras substâncias. Mas a grande questão que a gente não pode perder de vista é que muitas vezes o exame normal não vai tirar a credibilidade, tirar a genuinidade da queixa do paciente de estar indisposto, de estar cansado, de estar com baixa libido, de estar tendo queda de cabelo, de estar com a pele ruim. Então, o que é que eu costumo falar para os meus alunos? A gente tem que associar a clínica, a resposta clínica do paciente com os exames complementares. Aí seria o cenário ideal. Mas mesmo com o exame normal, se o meu paciente ele tem uma clínica de doença, uma clínica de necessidade de reposição, eu vou fazer a reposição e, inclusive, a literatura me respalda para isso. E a parte hormonal, isso é importante porque muitas vezes o paciente ele chega no consultório com essas queixas bem clássicas. Ah, mas eu acordo me arrastando, minha libido não está tão boa, inclusive muitos deles botando em xeque já o casamento. Eu falo, caramba, eu não estou conseguindo mais comparecer, minha mulher está reclamando, memória ruim. Sintomas que a gente encara muitas vezes como sintomas do envelhecimento, mas não são exclusivos do velho, Entendi. do idoso. E aí, aproveitando esse gancho, existe uma idade adequada para começar a fazer essa reposição, ou isso pode ser que uma pessoa mais jovem necessite, né, repor, né, a quantidade, balancear essa quantidade de hormônio? Os estudos falam que a partir da metade da terceira década de vida, o homem chega no auge da sua performance física e, em tese, também na sua performance hormonal. Não é que ele não vai deixar de evoluir, de se tornar bom em outras coisas a partir daí. Mas tiro até exemplo de atletas. Quantos jogadores você vê que se destacam a partir dos 40, 45? Normalmente, pelo contrário, eles estão parando, desacelerando nesse momento. Por quê? Exatamente por essa queda de performance física que está intimamente relacionada à parte hormonal. Então, o que é que eu falo normalmente para o meu paciente? A partir dos 35 é o momento que você tem que ficar atento. Não necessariamente você vai precisar. Na minha prática, eu acabo fazendo a partir dos 40, 45 anos. São os pacientes que hoje acabam
sendo a maior parcela de pacientes que eu trato com reposição hormonal. Mas tem alguns casos que o cara com 36, 38 anos já tem sintomas, e tem um fator importante aí que são os hábitos de vida. Antigamente a gente pensava que a queda da testosterona acontecia só no processo de envelhecimento. Ela é importante, mas hoje eu não canso de pegar resultados de exame de jovens de 25, 28, menos de 35 anos com testosterona muito baixa, pelos nossos hábitos, pelo consumo de alimentos ultraprocessados, pelo sono ruim, pelo estresse que a gente sabe que a gente vive no dia a dia. Então todos esses hábitos de vidas ruins, eles levam a esse decréscimo precoce da testosterona. E aí, no paciente mais jovem, a gente tem um detalhe quanto à reposição de testosterona, nem sempre eu vou repor para ele, por quê? Muitas vezes essa reposição de testosterona pode levar a uma infertilidade. Então é diferente do paciente que chega com um pouco mais de idade, 45, 50 anos, já tem sua prole constituída. Nesses casos, a gente tende a ir para a reposição hormonal. No jovem, é interessante a gente tentar entender se é possível contornar o que está levando a baixa de testosterona. E uma obesidade, que é uma doença que eu trato muito, é meu foco hoje de maior estudo e meu investimento, minha energia toda eu boto hoje para tratar a obesidade, né? É um fator que influencia muito. Então, a população vem se tornando obesa no mundo inteiro, é uma grande pandemia, e isso tem botado os níveis de testosterona nesses pacientes lá para baixo. E aí um ponto interessante é que quando eu trato a obesidade, muitas vezes eu não preciso nem repor testosterona. Cada caso vai ter que ser avaliado, mas tratando a obesidade, esses níveis de testosterona, normalmente eles tendem a ir para níveis um pouco mais adequados. Ok. Você que está ligando na televisão agora, a gente está falando aqui de reposição hormonal, de suplementação, falando aqui da nossa saúde. E a gente volta aqui a falar com o doutor, né, o nutrólogo Leonardo Matthew, está aqui com a gente, batendo esse papo. Agora, doutor, em relação à reposição hormonal, quando a gente fala muito sobre isso, imediatamente a gente pensa no sexo feminino, né? Mas os homens também se preocupam muito com isso, né? E como é que está a cartela hoje do sexo masculino se preocupando, né, dessa reposição hormonal? E o que é que o senhor indica? A partir de que idade já deve se pensar, né, procurar um nutrólogo, procurar um profissional para ver a possibilidade, se existe também a necessidade de fazer a reposição hormonal? Como eu tinha falado anteriormente, a partir dos 35 a gente já tem que ficar atento a isso, mas um ponto importante é que muitas vezes o homem, típico da gente, né, só deixa para ir no médico quando já está se sentindo péssimo, e muitos deles se nutrem que a testosterona, que os hormônios estão bons, porque a libido ainda não foi afetada. Essa é a comparação que fazem, né? E vou dar uma notícia que não é tão boa para vocês que estão fazendo isso. A baixa da libido, a perda da performance sexual, normalmente é o último item da escala de piora quando a testosterona está baixa. É o famoso último estágio. Quando a situação já está periclitante, é que você vai ter essa sinalização. Exatamente. É até um pouco lógico, né? Se a gente pegar a ideia da perpetuação da espécie, a gente tem que reproduzir o máximo que a gente conseguir para perpetuar a espécie. Então, sabidamente, a nossa natureza fez com que, mesmo com queda da testosterona, a última chama, vamos dizer assim, literalmente, é a libido para que a gente consiga exercer esse papel. E, normalmente, quando isso acontece, esse sintoma aparece, já é numa fase bem mais à frente, esse paciente já está com baixa testosterona. E outros problemas com também. Com muito tempo, e isso leva a muitos outros problemas. E eu queria pedir licença só para, inclusive, falar 2 mitos sobre a testosterona. Um deles é câncer. Tá? Hoje, o que os estudos falam? Que a baixa testosterona aumenta o risco de câncer de próstata. Tá? Isso é um dado bem consolidado na literatura. Então, se você está com sua testosterona aí, vivendo 200, 250, esse é o risco muito maior do que você botar a sua testosterona em níveis adequados, em níveis ótimos. Outro fator importante, testosterona mata do coração, causa infarto, AVC. Esse é um grande mito, e também eu volto para a testosterona baixa. Uma testosterona abaixo de 461, esse é um dado de estudo científico, ela aumenta os riscos de síndrome metabólica, de diabetes tipo 2. Então, é inegável, é irrefutável hoje o que a gente tem de literatura, que a testosterona baixa ela traz muito mais mal
do que você Malefícios, colocar ela, né? muito mais malefício do que você colocar ela em níveis adequados. E muitas pessoas às vezes ficam na dúvida, qual é o nível adequado? Hoje, o que a gente tem em estudo também? Eu sempre trago os estudos, Lógico. Léo, porque é importante para não ficar parecendo que é minha opinião. Um achismo, né? Nós Exatamente. estamos aqui com o profissional Então, que justamente traz dados científicos para combater todos esses achismos que vocês acabam tendo nas redes sociais. Exato. Então, os estudos eles mostram que quando a testosterona está mais próxima do limite superior, ou seja, tem laboratório que vai dizer algo em torno de 800 a 900, então próximo disso ela traz mais benefícios e afasta esses riscos que eu falei anteriormente, de câncer de próstata e risco de doença cardiovascular, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, morte súbita. Então, é interessante a gente tentar identificar se o paciente precisa. E outro ponto que é importante, pessoal, reposição hormonal não é o ciclo maromba que o pessoal faz na academia, tá? Eu não estou falando sobre isso, eu não sou coach, eu sou médico, eu tenho um compromisso com a saúde de vocês. Então, quando a gente fala de repor, a gente está repondo porque precisa. Então, é uma conversa diferente. Óbvio que hoje a gente tem uma quantidade imensa de pessoas numa população que está utilizando aí de forma indiscriminada e isso pode trazer sérios efeitos negativos para a saúde, sérios riscos. Todos esses usos indiscriminados, né, e excessivos são preocupantes. Quando nós tivemos o primeiro bate-papo aqui, começando o programa, nós falamos sobre o whey. Eu vejo as pessoas usando muito whey, não só como um suplemento, mas usando como um complemento alimentar, né, em sobremesas, em sucos, em vitaminas e tudo mais. O excesso, claro que o excesso é bom nada para o organismo, mas em relação ao whey, o excesso dele, a utilização dele, pode gerar aí algum problema de saúde? Pode, como tudo em excesso pode trazer algum mal, parece um pouco clichê, mas é uma grande verdade. Mas eu digo para você, um ponto importante que gera um risco maior do consumo excessivo de whey é o baixo consumo de líquido, de água. A gente precisa dessa água meio que para depurar essa proteína em excesso. Se você está consumindo, que a literatura fala entre 35 a 50 ml por quilo, para simplificar eu boto 40 ml. Então se você tem 70 quilos, você vai ter que consumir aí em média 2 litros e 800 por dia. Tá? Isso aí seria vamos dizer, favorável para que você consuma uma quantidade maior de proteína, não só pelo whey, tá? Lembra que o whey ele é um concentrado extraído do soro do leite. É um concentrado de proteína extraído do alimento. Mas qualquer consumo excessivo de proteína, principalmente sem um aporte adequado de água, pode gerar prejuízos, mas é muito difícil hoje, realmente, a dose de segurança que a gente tem, se o paciente vai lá, se ele consumir 2, 3 vezes por dia, que já é uma quantidade, ninguém consegue ficar tomando muito mais do que isso de whey, a não ser que seja um caso de um atleta, né? Mas assim, normalmente, de 1 a 2 tomadas, eu acho que inclusive, os estudos mostram que são benéficos, inclusive, para diminuir chance de diabetes ou até ajudar a retroceder também casos de pacientes que estão pré-diabéticos. O consumo de proteína e do whey ao longo de 2 anos, isso foi mostrado em um trabalho científico, ao longo de 2 anos, ajudou com que esses pacientes ganhassem um pouco mais de massa muscular, porque esse consumo de whey diminuiu uma proteína miostatina, que ela inibe a proliferação, a hipertrofia. Então, a gente inibindo essa proteína, a gente tem um melhor favorecimento do ganho de massa muscular. E melhorou também os níveis glicêmicos. O que é isso? Açúcar no sangue. Então, o whey ele é um grande aliado para o atleta que quer melhorar a massa muscular, para o idoso que precisa disso. É um assunto realmente vasto, muito vasto mesmo. Quero agradecer aqui sua presença, doutor Leonardo. Muito obrigado pela presença e dizer também, né, que quem quiser encontrá-lo pelas redes sociais, pode procurar onde? Dr. Leonardo Matthew, M-A-T-T-H-E-W.